A próxima palestra dessa sala é sobre cupins, com o professor Gonzalo. Olá, boa tarde a todos. Bem, professor, vamos começar. Já passamos aí 7 minutos do tempo. Peço desculpa, senhor. Não tem problema nenhum. Está esperando também. Mas, então, pessoal, vamos dar início à última palestra do dia. Dessa vez com o professor Gonzalo Lopes. Vou fazer uma breve apresentação aqui. O professor Gonzalo é graduado em Biologia pela USP. Atualmente é pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Professor convidado do Centro Técnico Templo da Arte e presidente da Associação Brasileira de Preservadores da Madeira. Obrigado, professor, pela presença. Queria agradecer em nome da comissão inteira. E pode ficar à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço o convite da comissão organizadora, nas pessoas de Levi Oliveira e Carlos Augusto Martins. Obrigado pela chance de compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa experiência, até no incentivo e mostrar uma área de atuação para os biólogos, né? E principalmente aqueles ligados à área de entomologia. Como o Levi colocou, eu sou biólogo de formação, trabalho no IPT já há alguns meses, desde 1976, eu acho que a maioria sequer tenha nascido, certamente. E a ideia é mostrar um pouco para vocês do nosso trabalho, cujo tema eu coloquei alguns aspectos de biologia dos cupins que são importantes na tomada de decisão em relação a medidas de controle, principalmente quando estamos lidando com um ataque ao patrimônio histórico, tá bom? Deixa eu verificar, compartilhar aqui. Peraí, cadê? Ok. Bom, eu sou pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a ideia é discutir com vocês alguns aspectos de biologia do cupim que são importantes na tomada de decisão de ações ao ataque desses cupins ao patrimônio histórico edificado, principalmente, né? Um primeiro aspecto que nós temos que compreender é que quando a gente cita ataque de alguns organismos, nós estamos falando de biodeterioração. É uma ação, uma alteração indesejável e que não pode ser confundida com biodegradação, onde a biodegradação é uma alteração produzida pela ação de alguns seres vivos em materiais em uso pelo homem, para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, a ação de micro-organismos em resíduos para provocar um menor tempo de permanência daquele resíduo no meio ambiente. Então, quando a gente cita o ataque de cupins, de brocas, de fungos, de perfuradores marinhos, nós estamos sempre citando um processo de biodeterioração. Eu tenho diversos processos de deterioração da madeira, mas quando eu cito biodeterioração, eu sempre vou estar envolvido com uma condição específica. Qual a condição básica para a ocorrência de uma biodeterioração? É lógico, a presença de algum organismo. Tá? Se eu não tiver organismo, não ocorre biodeterioração. Tá? E isso, por simples que pareça, acaba sendo extremamente importante numa tomada de decisão, porque eu tenho que levar em conta a questão da presença ou não do organismo no ambiente. E a biodeterioração de madeiras pode se dar por fungos. Aqui tem uma orelha de pau conhecida na superfície de um tronco. Cupins, brocas de madeira, besouros. Oi, pois não? Eu acho que a tela dos slides está travada, porque a gente ainda está no primeiro slide e a tela não está expandida. Eu acho que deu uma travadinha.
Então, se o senhor Ué, puder fechar a transmissão da apresentação da tela e colocar de novo, acho que agora vai funcionar. deixa eu ver aqui. Tá bom, vou interromper aqui. E começar de novo. Acho que vai dar certo agora. Então, vamos lá. É o primeiro aspecto que eu coloquei, da necessidade de ajustarmos a terminologia, e o termo correto para ataque de qualquer organismo imaterial é biodeterioração, tá? É uma alteração indesejável, ao contrário de biodegradação, que, por exemplo, que é uma coisa que nós podemos provocar para obter algum tipo de benefício, tá? E a condição básica que nós temos para a ocorrência de uma biodeterioração é a presença do organismo. Se eu não tiver organismo, não vai ocorrer a deterioração do material. É apenas para confirmar, vocês estão acompanhando? Estamos sim, professor. Ok. Então, a biodeterioração de madeiras tem diversos organismos que podem causar biodeterioração, como fungos, cupins, brocas e perfuradores marinhos, tá? Nós vamos estar hoje conversando sobre um grupo, sobre os cupins, né? Até pouco tempo atrás era a ordem Isóptera e agora pertence à ordem Blatódia, tá? Em relação às baratas, tá? É muito difícil, num primeiro momento, as pessoas encontrarem. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, o cupim é um inseto praga ou tem alguma coisa positiva? Ninguém vai lembrar de nada positivo sobre cupim. Só vão lembrar das coisas negativas, tá? Mas, no Brasil, nós temos aproximadamente 300 espécies, 300 e poucas espécies de cupim no Brasil. 95% dessas espécies são importantes para o meio ambiente, reciclando matéria orgânica, sendo decompositores, consumidores primários, ajudando na aeração do solo com galerias, movimentação de nutrientes, e inclusive fixação de nitrogênio via seus simbiontes intestinais, tá? Então, a grande maioria dos cupins só tem aspecto positivo para o meio ambiente, tá? Então, realmente não se pode imaginar eliminar cupim. E onde a gente tem que eliminar cupim? Ou evitar que o cupim chegue a alguma estrutura, são com as espécies. Nós temos no Brasil perto de 68 espécies praga, sendo que dessas 68, 5%, umas 14 espécies, são importantes economicamente, seja sobre sua ação sobre florestas, sobre plantações, e principalmente sobre edificações históricas, acervos, na nossa casa, né? Muitas pessoas enfrentam corriqueiramente esse tipo de problema. A questão do número de espécies importantes é essencial ter uma boa ideia do que isso representa. Porque quando na Europa nós temos, enquanto que na Europa nós temos aproximadamente 3 espécies de cupins consideradas pragas, e nos Estados Unidos nós temos 4, tá? Só no Brasil nós temos perto de 14, e com uma variedade potencial muito maior, né? E isso, principalmente para medidas de controle, para adoção de tecnologias de controle da espécie, nos traz uma dificuldade, como a gente vai tentar passar aqui rapidamente para vocês aqui durante essa palestra, tá? Os cupins são insetos sociais, vivem em colônias, né? As colônias, para algumas espécies, são de poucos milhares, e para outras espécies, de alguns milhões de indivíduos, tá? Eles possuem castas específicas, onde
cada uma das castas dentro de uma colônia de cupins tem a sua função dentro da colônia, tá? Tem os operários, que são responsáveis pelo trabalho, soldados, como o próprio nome diz, responsáveis pela proteção da colônia, e os reprodutores primários e secundários. Normalmente, operários e soldados são estéreis, né? Os únicos com capacidade reprodutiva numa colônia de cupins são os reprodutores, tá? Os cupins, eles se alimentam essencialmente de celulose, tá? Essas celuloses são moléculas grandes, complexas, e só conseguem ser digeridas, a molécula só consegue ser digerida no intestino do cupim, porque ele possui simbiontes no intestino grosso, né, bactérias ou protozoários flagelados, que fazem o trabalho de quebra dessa molécula para permitir a absorção de energia ou de açúcares pelo organismo, né? Num processo de simbiose, mutualismo, ambos se beneficiam desse processo, né? Ambos indivíduos, tanto o cupim quanto as bactérias, quanto os protozoários flagelados, se beneficiam desse processo. Genericamente, uma infestação de cupins começa por uma revoada, né? Essa revoada, em geral, início de primavera, final de primavera, em geral, um dia muito úmido, quente, e normalmente depois de uma chuva. Quais as condições que existem no ambiente em relação a isso? É uma umidade, a superfície do solo úmida, fácil de escavar, e logo abaixo dessa superfície já tem solo seco e quente, tá? Então, os cupins revoam, vão em direção à luz, é a única fase de vida dos cupins que eles vão em direção à luz durante a revoada, é uma forma de ampliar a dispersão dos cupins para longe do ninho. E normalmente que você vai ter numa área que sofreu uma revoada, normalmente perto de janela, você vai ter uma série de indivíduos mortos logo depois, e tem alguns que sobrevivem. E você vai perceber a formação de pequenos pares, são tândens, a fêmea na frente e o macho atrás, que são casais que se formam durante essa revoada, logo após essa revoada, para buscar um ninho, tá? E formar uma câmara real. Essa câmara real está aqui representada em 2 ninhos já formados. É a câmara onde essa rainha fisiográfica, essa rainha é exatamente o indivíduo do cupim com asas, que vocês viram no slide anterior, com o abdômen desenvolvido devido à formação de ovos no seu ovário, tá? Isso aqui são ovos em grande quantidade e que permitem o crescimento avantajado da colônia, né? E exatamente por esse tamanho avantajado que a rainha passa a possuir, ela não consegue se deslocar. Então, ela é cuidada por indivíduos da colônia, alimentada, etc., e os operários são responsáveis de cuidar dos ovos, cuidar da rainha, dentro do ninho, dentro dessa câmara real, onde fica o rei e a rainha, né? A morfologia externa dos operários não é muito diferente nas mais variadas espécies de cupim, tá? Sejam eles xilófagos ou não xilófagos, tá? Eu vou usar esse termo para aqueles cupins que não causam problemas em edificações, para aqueles não xilófagos, para aqueles não praga, e xilófagos para aqueles praga, tá? Aqui está uma espécie de cupim não xilófago, uma espécie de cupim xilófago nas utitermes, tá? Os operários não permitem, a mandíbula que está aqui, você permitiria a distinção dos operários, mas externamente, morfologicamente, você não percebe diferença. A grande diferença a gente observa na estrutura das mandíbulas e na formatação da cabeça dos indivíduos, dos soldados, né?
aí sim permite você ter uma ideia do gênero, dos grupos de indivíduos a qual estão lidando. Em geral, é usado essa mandíbula, a estrutura da cabeça, para classificar cupins, né? Mas nem sempre isso ajuda, que, por exemplo, nesse Nasutitermes aqui, tem diferenciação de espécies. Se uma alça do intestino está virada para o lado direito é uma espécie, estiver virada para o lado esquerdo é outra, né? Então, você imagina a complexidade da determinação. E nós vamos mostrar que essa classificação é importante, tá? Genericamente, os grupos de cupins têm um nome genérico. São cupins de madeira seca, quando não formam ninhos, o ninho é a própria peça de madeira, as galerias formadas numa peça. Os subterrâneos, quando tem construções abaixo do nível do solo, ou construções em espaços vazios dentro ou no porão de edificações, tá? Tem os cupins de solo com ninhos epígeos. Este daqui, em geral, é um grupo de cupins não xilófagos, tá? E tem os arborícolas, que envolvem grupos xilófagos e não xilófagos também, e que são ninhos bastante aparentes, presentes em árvores, sobre estruturas de casa, em cima de mourões, de postes, em área rural é muito comum. Os cupins de madeira seca, e aí nós temos aqui a principal espécie, Cryptotemis brevis, é uma espécie cosmopolita, é uma espécie que você pode colocar numa placa de Petri, sem qualquer tipo de cuidado a mais, e ele consegue sobreviver com a umidade presente na madeira, ele não resseca e morre em contato com o ar. Ele tem uma característica, é uma das espécies mais importantes do ponto de vista econômico, e ele tem essa característica porque pode atacar um livro, você pode ter uma colônia num livro, uma colônia numa peça de madeira, uma colônia numa cadeira, outra colônia na mesma cadeira ou em outra cadeira, e assim por diante. São colônias pequenas de alguns milhares de indivíduos, né? Nós temos o Coptotemis gestroia, a principal espécie do ponto de vista econômico presente aqui no Brasil. É uma espécie exótica, não existia originalmente aqui em nosso território, tá? E é responsável por grandes situações de ataque em construções e edificações históricas. Outro grupo importante também de cupins subterrâneos são os heterotermes, tênues e açu. Tênues, historicamente, já é bastante reconhecido, e recentemente, heterotermes açu era uma região que era uma espécie que era apenas encontrada em região de mata, e hoje está avançando para áreas urbanizadas com ataques bastante significativos e importantes, tá? E temos os Nasutitermes, né? Englobando grande parte do nosso território, importante economicamente, muito importante economicamente, e que forma ninhos bastante aparentes e sobre árvores, sobre postes, sobre estruturas de madeira, e aí chegam nos nossos imóveis e nosso patrimônio. A grande questão é começar. Eu verifico a presença de cupins. Ok, eu tenho que saber se eu estou lidando com um cupim xilófago ou estou lidando com um cupim não xilófago, porque daí, sim, eu vou ter uma melhor tomada de decisão. E o meu primeiro passo é um diagnóstico. Eu tenho que fazer um diagnóstico, reconhecer se existem organismos, quais são, qual o tamanho da população, qual a abrangência do ataque e principalmente, qual a intensidade do ataque, tá? Esse é os primeiros passos importantes em relação à elaboração de um diagnóstico. Eu posso fazer o diagnóstico, por exemplo, o IPT fez um diagnóstico de uma área aqui na região de Mauá, de uma grande área,
Foi a primeira grande ocorrência dessa espécie em área urbana, tá? E nós fizemos exatamente um mapeamento e um mapa de tendência da infestação nessa grande área, tá? Não é uma ferramenta que você pode usar a todo dia, mas certamente é uma ferramenta que dá muitas informações em relação ao ataque de cupim numa área. O diagnóstico, quando a gente está examinando o patrimônio histórico, nós temos que atentar, nós temos que analisar material, nós temos que analisar diversos componentes, e não podemos, durante esse diagnóstico, causar um estrago maior do que os cupins já estão causando. Então, em geral, nós temos que fazer uso de metodologias não destrutivas para observar esse ataque. Eu posso usar um videoboroscópio, onde eu tenho uma câmera numa haste flexível e que eu posso colocar em espaços, posso colocar em situações de ataque e sem destruir, sem abrir grandes espaços, ter ideia se está ocorrendo ou não a presença de cupins num determinado local, numa determinada área. Da mesma forma, em algumas situações, eu tenho que caracterizar o ataque, a parte do ataque internamente ao imóvel, não posso, num móvel histórico, né, uma banqueta histórica, destruir para saber se tem galeria ou não. Eu posso fazer uso do raio-x para possibilitar essa caracterização. Eu posso fazer uma sondagem mecânica, um penetrômetro, um equipamento com uma broca de menos de 1 milímetro, que me permite, pela resistência do material, identificar áreas onde existem lacunas e tentar, e com isso, mapear essas áreas, etc., e ter ideia se a peça está comprometida e qual o nível de comprometimento dessa peça. Tá? Eu posso usar para um diagnóstico uma imagem infravermelho, tá? Onde, no infravermelho, o que eu vou ter é diferença de temperatura em superfície de material. Isso pode estar ligado a uma questão de maior umidade, por exemplo, com a presença de um ninho de cupins, por exemplo, com o apodrecimento de madeira, tá? E me permitir, numa grande área, ser mais objetivo em relação à minha avaliação, no sentido de obter respostas, né? No caso de cupins, eu posso também fazer detecção acústica, porque o cupim belisca a madeira, arranca a madeira, e isso faz um som, e você pode usar um amplificador e ter a identificação dessa presença do cupim dentro de uma peça ou dentro de um componente de edificação. Um sistema de diagnóstico não destrutivo bastante conhecido, inclusive para diversos materiais, é o ultrassom, onde a velocidade de propagação de ondas vai determinar a existência de fissuras, rupturas, galerias e assim por diante. Recentemente foi lançado um radar que permite, por uma questão de variação de umidade, segundo o manual do radar, identificar onde existem colônias de cupins dentro de uma peça de madeira. Tá? No diagnóstico, seja em edificação, seja em obra, nós buscamos informações, temos que providenciar essa análise dessas informações e aí definir os procedimentos, né? Eu defino, a partir do meu diagnóstico, que eu consigo dizer, em qualquer situação, quais medidas devem ser tomadas para controlar aquela infestação. Antes disso, eu não consigo dizer. Eu posso... alguém me traz uma amostra de cupim, do cupim subterrâneo, eu conheço, é fácil identificar, para quem tem experiência, identificar qual a linha que vai ser seguida. Mas ter ideia da abrangência do controle, de que áreas do imóvel tem que ser atingidas por esse trabalho, vai depender especificamente do meu diagnóstico, né? É a situação mais importante, tá? Ele vai permitir definir procedimentos para o controle, quais são os melhores, qual a abrangência, e definir que procedimentos eu tenho que utilizar para monitorar a eficácia dessa medida de controle. Durante a minha inspeção, eu tenho que acessar
diferentes estruturas de madeira dentro das edificações, tá? E aí eu tenho que abrir mão, eu tenho que localizar essas peças em situações, às vezes, inóspitas, né? Aqui você tem uma tesoura de uma construção histórica que cedeu devido ao comprometimento por apodrecimento pelo ataque de cupins em relação à sua dimensão original. Esta linha inferior deveria estar aqui em cima. E a peça está cedendo, a estrutura está cedendo. Tá? Eu tenho que localizar ataque de cupins. Eu tenho que, muitas vezes, retirar o piso de alguns ambientes para conseguir acessar as madeiras que estão abaixo desse forro e amadeiramento que sustenta o estuque de algumas construções, para conseguir ter, aí sim, conseguir identificar quais situações apresentam riscos e quais medidas, né, devem ser tomadas. Normalmente, e principalmente para edificações históricas, eu tinha que identificar peça a peça. Eu tinha que identificar onde existem ninhos de cupim no imóvel, pesquisar diferentes ambientes, isso aqui é um subsolo, eu tenho que verificar se existe cupim, se tem substrato em madeira que possa estar sendo utilizada para o cupim, facilitando a sua dispersão na edificação, tá? Essa é a situação mais importante durante um diagnóstico. E aí, no diagnóstico, a partir das informações que o diagnóstico me der, eu vou passar para as atividades de controle dessa infestação, seja tratamento químico, seja substituição de peças, né? Se o tratamento químico vai envolver a aplicação de produto líquido, se vai envolver a utilização de iscas, nós vamos ver alguns exemplos aqui para frente. E qual tecnologia, no caso de obras, que vai me permitir eliminar aquela infestação sem causar comprometimento à peça propriamente dita, né? Eu tenho que usar da melhor tecnologia e da melhor procedimento possível para não causar problemas no meu material. E o último passo, a partir da tomada de decisão, eu vou definir que tipo de monitoramento vai ser utilizado para verificar a eficácia de tratamento, tá? Por que eu tenho esses passos de diagnóstico e depois verificar a eficácia de tratamento? Até uns 15 anos atrás, o IPT executava trabalhos de controle de cupins em edificações históricas, né? Hoje não realiza mais. Então, nosso trabalho se restringe à elaboração de um laudo em relação à elaboração de um diagnóstico e a apresentação de sugestões que um terceiro vai estar aplicando naquele imóvel, né? E aí nós definimos também como forma de controle qual é o sistema de monitoramento que vai permitir caracterizar que o trabalho feito, se foi feito seguindo as sugestões apresentadas, e se a eficácia foi exatamente a esperada, né? Para que não haja aquela condição de que a cada 2 anos o mesmo patrimônio histórico passe por um problema de controle de cupins, como eu já presenciei várias vezes aqui na capital de São Paulo. Tá? Então, como eu evito esse tipo de problema? Eu tenho que planejar todos os passos de qualquer intervenção. Eu tenho que realizar um diagnóstico mais detalhado possível. E aí, esse termo de referência é aquela questão de apresentar sugestões que vão permitir o controle daquela infestação naquele imóvel, tá? E o termo de referência tem que envolver todas as situações possíveis para aquele imóvel e que permita e que mostre, caracterize uma forma de monitoramento também para que haja controle do poder público, né, do responsável pelo patrimônio, em relação ao trabalho que está sendo feito por alguma empresa do ponto de vista do tratamento, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos de trabalhos. Neste caso, eu posso citar os nomes, porque esses prédios já foram objeto de publicações, né? Então não há problema em citar nome.
O principal problema no Palácio dos Campos Elíseos, era a sede de várias secretarias do governo do Estado, no passado, e de secretarias de Estado. A principal questão era o madeiramento de suporte das condições do microambiente atrás de acabamentos e revestimentos, espelhos, dourações, etc., que provocavam e facilitavam o surgimento de fungos apodrecedores, como vocês veem aqui no seu material de suporte. Um outro caso bastante importante é o Museu de Arte Sacra da Bahia, onde, durante uma inspeção ao prédio, foram verificadas a ocorrência de cinco espécies diferentes de cupim agindo sobre o mesmo imóvel, sendo que uma das espécies, sequer na época, anos 90 do século passado, não tinha sido sequer descrita, né, como presente em edificações. Então, são situações a qual, apenas com uma observação detalhada, né, permite obter esse tipo de informação. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse paliçado que aparece aqui embaixo é uma demonstração, uma forma de apresentar, peça a peça, em corredores de andares superiores, qual é o estado do vigamento, principalmente na região de engastamento com as paredes. Tá? Outra situação que nós atuamos foi a questão do ginásio do Pacaembu, com belíssimos arcos de madeira, né, que fazem a sua cobertura, né, e que, exatamente por estarem a sua parte inferior, ou ter sido fechada por paredes, ou ter sido em áreas sem circulação e permitiram avançar bastante o apodrecimento na parte inferior dessas estruturas de arcos, né? Estariam aqui embaixo das arquibancadas, em ambientes escondidos, eles fizeram alguns ambientes e esconderam exatamente a base desses arcos nesses ambientes. Então, tudo isso favoreceu a infestação. Tem uma outra edificação uma outra edificação histórica bastante interessante, é o Casarão do Chá, em Mogi das Cruzes. É uma edificação construída com madeira roliça, sem qualquer prego, tá? É só encaixe, tá? Não tem estrutura de prego no sistema original. O prédio foi recém-restaurado, né, pelos nossos órgãos aqui do Estado, né? E a questão era exatamente a técnica construtiva e a localização das peças, né? Porque era uma taipa aqui, toda uma estrutura aqui de bambu e fechamento em barro, em sua grande parte, né? Durante uma inspeção, nós temos que estar preparados para diversas surpresas e atentos à forma de dispersão do cupim por uma edificação. Aqui nós temos o interior de um tijolo cerâmico, né? Acho que todo mundo já viu imóveis em tijolo cerâmico e como eles são assentados. Então, eu diria que eu tenho um túnel aqui, né? Que permite passagem por dentro da parede sem qualquer observação externa do ataque dos cupins. E até ele pode estar presente de um lado a outro de uma parede e você não encontra uma justificativa porque aquela infestação ocorreu naquele batente, etc. Muitas vezes a dispersão do cupim está ocorrendo pelo interior do tijolo cerâmico. Eu costumo dizer que quem está envolvido com inspeção de cupim tem que estar muito atento e tem que ter paciência, né? Este aqui é um exemplo real de uma infestação onde uma pessoa com pressa, doida para voltar para casa, não atentaria que a parte posterior desse grupo de livros estaria com esse estado devido ao ataque de cupins, porque externamente nada aparecia, tá?
e se você mexe no livro, se você vê a parte das prateleiras, o contato com a parede, o que você vai observar é esta intensidade de ataque. Tá? Então é importante ter calma, paciência. Né? Qual a importância da inspeção prévia de edificações? Uma delas é a definição da espécie. Eu vou definir a espécie numa grande área, como desses imóveis residenciais de uma área lá de Mauá, onde, nessa grande área, o principal agente era apenas uma espécie, Heterothermes assu. Tá? É importante ter caracterização, este é uma coluna de uma edificação em madeira roliça, tratada, né? Cujo interior, onde o tratamento químico não chega, foi tomado por um ninho de microcerotermes, né, no seu interior. E aí, muitas vezes, você tem que caracterizar e ter ideia por onde o cupim pode estar se dispersando no imóvel. Edificações históricas, é muito comum situações de colunas, forros, paredes em estuque, onde eu tenho uma paliçada em madeira revestida por gesso, por argamassa, tá? E aí você tem a presença dos cupins na superfície e não encontra explicação, porque externa, pelo menos, do porquê ele está chegando aqui em cima, né? E quando você conhece a composição ou a estrutura daquele material, você encontra a explicação por que dos cupins. No caso de um processo de controle de cupins com uso de isca, o princípio dessa tecnologia é eliminar a colônia, né? Então eu faço uma inspeção, verifico onde tem galeria, onde tem atividade de cupim, instalo alguns dispositivos com algum produto químico e faço monitoramento desses dispositivos, tanto colocados internamente à edificação, quanto externamente. É uma das situações mais modernas que existe do ponto de vista de controle de cupim subterrâneo. Tá? O produto, nós temos 2 produtos registrados com o mesmo princípio ativo, o hexafluomuron, e esse produto age impedindo a equidise ou muda do inseto. Tá? Ele não forma um exoesqueleto conforme o crescimento do indivíduo, ele não forma um exoesqueleto durante o processo de muda e vem a morrer. E como esse produto é distribuído entre os cupins por trofaloxia, isso atinge vários indivíduos depois de um tempo. As mudas ocorrem 30, 40, 50 dias nos indivíduos. Nesse tempo, a dispersão do produto, entre o operário indo lá comer o substrato, já com o princípio ativo, distribuir na colônia, distribuir para os outros indivíduos jovens, o que vai ocorrer é que quando ele sofreu o processo de muda, ele não tem o exoesqueleto formado para logo abaixo. Então, ele acaba morrendo deformado. A grande questão é que essa tecnologia funciona reconhecidamente aqui no Brasil para 3 espécies. Lembre-se que nós temos perto de 14, 15, espécies de cupim que podem atacar nossas edificações. Então, é uma tecnologia que eu não posso usar indistintamente. Tá? Por mais que ela seja um avanço, mas ela está restrita atualmente para essas espécies, Heterothermes assu, Heterothermes tenuis, Coptothermes gestroi. Eu tenho que buscar opções, eu tenho que saber qual espécie está causando problema, porque a isca só vai funcionar para essas 3. Por exemplo, lembre-se do prédio da Bahia, onde tinha 5 espécies diferentes, e isso fazia com que várias daquelas espécies não iam ser atingidas pelo processo de isca. Então, eu teria que usar mais de um processo. Tá? Isso tem que estar claro, tá? Tem que estar muito bem caracterizado,
né, para saber exatamente que medida de controle deve ser tomada. Tá? Tem uma situação muito comum em prédios comerciais e alguns prédios residenciais, aqui em São Paulo e certamente em várias regiões do Brasil. Quando você tem uma extensão com uma laje, né, não forro de gesso, uma laje, com uma grande extensão, sem uma viga aparente aqui na parte inferior, o que nós estamos vendo é a parte de baixo de um caixão perdido. Entre o forro, a laje de baixo e a laje de cima, tem um arcabouço de madeira, com espaço vazio, de diferentes dimensões. Essas construções visavam, no passado, garantir isolamento acústico entre diferentes andares, né? Mas, quando o cupim descobria esses espaços, era um parque de diversões, né? Porque isso permitia até a localização de ninhos dentro desses espaços. Então, para resolver o problema, necessariamente o que você tinha que fazer é abrir, achar o tamanho do caixão, identificar, seja por plantas, seja fisicamente, abrir esse espaço, adentrar o espaço e fazer a retirada de ninhos onde o cupim estivesse presente. Esses cupins também são muito comuns em espaço entre o estuque e o piso do andar de cima de construções históricas. Ele pode formar pequenos ninhos, né, entre esse espaço entre o assoalho e o estuque. Pode formar ninhos sobre área de estuque, de áreas moláveis, de espaços vazios de edificação, né, adaptações que são feitas nas edificações para tornar as edificações com outro tipo de uso. Fecham-se espaços e está lá um espaço com umidade, um ambiente protegido para o cupim se estabelecer facilmente, né? Isso aqui é a mesma coisa, acima de um forro, de uma estrutura, onde tinha uma área de estuque, foi retirada, e você tinha, junto à parte molhável de encanamento, você tinha a formação, a presença de um ninho de cupins. Tá? Eu posso ter cupim subterrâneo sem qualquer contato com o solo. Nos anos 80, durante uma inspeção, nós descobrimos um ninho primário, que seria uma rainha primária, proveniente de revoada, no último andar de um prédio. Então, ao contrário do que se colocava na época, de que os cupins estavam no solo e subiam no prédio, nos diversos andares, 25º andar, essa infestação começou do último andar e desceu. E nós tivemos a oportunidade de inspecionar uma obra de arte aqui na Grande São Paulo. Era uma peça única, uma tora de peroba de 31 toneladas, 12 metros de altura, 2,5 metros de diâmetro. Era uma obra de 68, do artista Agenor Francisco dos Santos. Era uma obra que, durante a visita de Paulo VI, o artista ofertou para levar para o Vaticano. Por motivos óbvios, pela dimensão da peça, a obra ficou aqui no Brasil, ele foi instalada e, durante uma inspeção, eles queriam avaliar o quanto a peça estava comprometida devido ao ataque de cupins. Nós descobrimos a ocorrência de cupim subterrâneo sem qualquer contato com o solo, né? A formação através de uma revoada, se estabeleceram no corpo da obra, se desenvolveu uma colônia, e isso foi comprovado porque nós verificamos os resíduos orgânicos e constatamos a falta de minerais que demonstrariam que esse barro, essa estrutura aqui, viria do solo. Não, é simplesmente matéria orgânica em decomposição que eles estão usando e formaram uma colônia bastante ativa, bastante intensa, dentro de uma obra de arte. Tá? É importante colocar que nós temos, quando lidamos com edificações históricas, nós temos que seguir uma série de regulamentações, seja do IPHAN, CONDEFAT, COMPRESP, né? Segundo nível federal até municipal,
para os mais diferentes tipos de edificação, ou uma arquitetura, um monumento, uma obra, um museu, uma ruína. Imagine a necessidade do tipo de tamanha especialização que deveria ser obrigada, ser cobrada, no sentido de agir sobre esse tipo de edificação. Isso é muito importante, é essencial, né? Concluindo, eu entendo que o sucesso na execução de qualquer controle depende do diagnóstico. E o diagnóstico, por outro lado, depende que o conhecimento que o técnico tem da biologia dos insetos, tá? Eu poderia usar outros aqui, no caso de brocas, etc., onde você percebe que o desconhecimento da biologia básica interfere numa tomada de decisão errônea do ponto de vista das medidas que deveriam ser aplicadas para resolver o problema. Às vezes de maneira por desconhecimento mesmo, ou às vezes, pelo menos, me permite afirmar que pode ser até por má fé. A questão, concluindo, o diagnóstico permite identificar os melhores procedimentos para a minha intervenção, tá? E eu tenho ainda muita coisa aí para trabalhar. Eu tenho diferentes condições construtivas, técnicas construtivas no Brasil, que não existem em outros países. Eu tenho condições macro e microclimáticas completamente distintas, tá? E eu tenho uma variedade de espécies de organismos xilóficos, e entre esses organismos, uma variedade de espécies de cupim que realmente eu não encontro em outras condições. E isso faz com que seja importante eu caracterizar a espécie, caracterizar o que está envolvido na biologia em relação a isso, e usar esse conhecimento para uma tomada de decisão em relação às medidas que devem ser tomadas para resolver de uma maneira eficaz o problema. Tá? Eu agradeço a atenção e eu fico à disposição de todos, né, por e-mail, no caso de dúvidas, e aqui agora pelo chat eu vou pedir ajuda do Levi. Eu fico à disposição. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para retornar. Eu fico à disposição e tenho... eu disponibilizei à comissão organizadora folhetos com cópias desses slides. A apresentação seria pesadíssima, né? Não cabia, não há necessidade, que vocês vão ter, inclusive, o link da gravação acessível a vocês. Mas eu fiz um folheto e coloquei um trabalho técnico em relação à inspeção de uma edificação, com o procedimento de inspeção, com os resultados, a forma da abordagem, que eu coloquei aqui, e também uma série de indicações bibliográficas para suplementar a leitura daquele que está mais interessado, daquele que pode seguir essa linha aí da entomologia, que é bastante interessante, é bastante prático e faz parte, certamente, do dia a dia de muitos de vocês aqui. Eu estou à disposição, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Gonzalo. Obrigado pela palestra, foi muito boa. Eu, assim como o pessoal está falando aí, a Fernanda, imaginava que a área de atuação com cupins fosse tão ampla, tão grande. Nós recebemos aqui perguntas, acho que chegou uma do Paulo César. Vamos lá. Ele é da Federal de Lavras. Ele pergunta: professor, essas espécies que causam danos em edificações acabam apresentando diferença na proporção entre soldados e operárias, quando comparados com a mesma espécie que ocorre em habitats naturais? Olha, isso eu não posso afirmar, mas, em geral, é muito semelhante. Se encontrarmos a mesma espécie numa condição natural e uma mesma espécie numa condição de ataque a alguma edificação, numa situação de considerada praga, em geral, a proporção de diferentes castas, de diferentes organismos,
é a mesma, ou muito semelhante, porque é o que traz, garante o tipo de ataque, garante a eficácia daquela colônia, a sua ação como colônia. Em geral, não ocorre muito distúrbio. Pode ocorrer distúrbio quando é aplicado algum processo de controle, é aplicado produto químico, onde você mata um número grande de indivíduos, a colônia se adapta a isso e faz com que aqueles indivíduos, por exemplo, eu preciso de um número maior de operários, porque aumentou minha fonte de alimento, eu tenho uma grande fonte, ou os operários sofreram algum tipo de controle, então aquela colônia vai tentar equalizar a proporção para a situação original, né, para garantir a sobrevivência da colônia. Se ocorre distúrbio, eu tenho iscas, por exemplo, que usam hormônio juvenil, são juvenoides, que fazem com que a proporção de soldados seja muito aumentada dentro da colônia. Isso causa um distúrbio, o soldado não consegue se alimentar sozinho e leva a um estresse e à mortandade da colônia como um todo por esse desequilíbrio de castas, tá? Então, a tendência é que haja um equilíbrio, sim. Professor, uma pergunta aqui da Luana. Ela pergunta como podemos fazer para evitá-los dentro de casa. Olha, evitar dentro de casa é aquela situação no meu primeiro slide, quase o primeiro ou segundo slide. Se não existe problema, eu não preciso tomar medida nenhuma para controlar. Eu preciso estar atento a sinais, né? Aqueles sinais, aquelas situações onde eu tenho uma prateleira de livros, como esse pano de fundo que eu estou usando aqui, esse plano de fundo aqui. E esses livros eu nunca enxergo, eu posso ter surpresa se depois de vários anos eu for mexer neles e tiver colônia de cupim. Tá? Então, essas situações de manutenção do seu imóvel, de limpeza, já permitem, é uma atividade de controle. Esse monitoramento, esse cuidado que você tem de limpar os livros, mexer os livros, ver os teus armários, não deixar o material depositado por muito tempo. Tá lá, aquelas fotos faz 10 anos que eu não vejo. Você vai ter surpresa. Se existe uma cupim chegando no prédio, chegando na casa, existem esses espaços que você nunca olha, exatamente ali que você tem que examinar de vez em quando. E essa ação de cuidar do imóvel já é uma grande barreira a uma infestação. Obrigado, professor. Não tem mais perguntas, eu sei que o tempo está estourado, mas eu tenho uma pergunta. Fica à vontade, Levi. Peço desculpa se o senhor já tiver respondido isso, mas essas espécies que estão associadas ao dano ao patrimônio são nativas, não, né? São todas... Não, são muitas espécies nativas. Nós temos 4 espécies exóticas aqui no Brasil. A principal cupim de madeira seca é exótica, não existia aqui. A principal de cupim subterrâneo também não existia aqui, é exótica, né? Chegaram no começo do século passado, provavelmente por navio, né? Naquela troca aí, que era comum no início do século passado, você deixava madeira, deixava lastro e levava uma coisa mais brilhante, né? Cor, um material mais valioso para o exterior, né? E aí vinham os cupins e ficavam aqui, se estabeleceram na área litoral, Santos, Rio de Janeiro, são os primeiros registros, anos 20 do século passado, anos 30, e hoje, provavelmente, não existe estado aqui no Brasil que não tenha infestação, inclusive dessas espécies praga exóticas, né? E tem as nossas espécies, o Nasutitermes é uma espécie nativa, eu tenho espécies de Coptotermes, Gestroi exótico, mas eu tenho espécies de Coptotermes nativo, Coptotermes testáceo, que são importantes do ponto de vista econômico, em plantios, né? Heterotermes tênues, também é nativo,
e que é muito importante no plantios de cana. Então, eu tenho situações dos dois tipos, tanto espécies exóticas quanto espécies nativas. Sim, é importante ter isso colocado. E uma situação que é importante, eu me lembrei, é importante consultar especialistas em relação à correta identificação. Se você pegar uma publicação lá dos anos 70, dos anos 80, do IPT, você vai lá, Coptotemis ravilandi, tá? Esse ravilandi nada mais é do que o atual gestroi, porque os taxonomistas descobriram uma sinonímia e aí passou-se a adotar para aquele Coptotemis ravilandi o Coptotemis gestroi. Então, se hoje, uma publicação recente, você não vai encontrar ravilandi, parece que ele sumiu do mapa, tá? E, na verdade, é essa evolução para os taxonomistas descobriram uma sinonímia e aí passou, o gestroi era mais antigo e passou a ser adotado, né? Então, é importante consultar sempre um especialista. Eu trabalho numa área mais aplicada, então eu não tenho conhecimento de detalhes de fisiologia do cupim, porque tem especialistas, grandes especialistas, que trabalham com a parte de fisiologia. Eu tenho excelentes taxonomistas na Universidade de Brasília, na Universidade de São Paulo, de fisiologia tem na Unesp de Rio Claro. Eu tenho diversos profissionais envolvidos, e realmente é eles que têm que ser consultados em relação a alguma característica que vai trazer informações para a nossa área, para a parte prática, para a parte de aplicação do conhecimento, no sentido, Gonzalo, o que eu preciso fazer para controlar essa infestação de cupins? Eu preciso ter um pouco desse conhecimento, buscar esses profissionais para me dar mais informações, tá? Minimamente atualizado sobre o que está acontecendo, não? Ótimo, professor, obrigado. Eu vou liberar o senhor. Tem mais duas perguntas aqui, mas como o tempo está estourado... Fica à vontade, se quiser me passar depois por WhatsApp, ou quiser perguntar agora, eu fico à vontade, mas eu sei que você tem uma limitação também da estrutura, né? Então, como é a última... Vamos lá. Vamos lá, então. Vai ficar gravada? É importante para quem for ver depois. Tá bom. A Luana pergunta aqui. Quando o senhor identifica nas edificações, é utilizado algum produto químico? Tem alguma forma mais natural de combater? Tem diversas formas. Luana, né? Tem diversas formas de atuar, e essas formas vão ser extremamente dependentes do agente, do local da infestação, né? E do tipo de material que está sendo tratado, né? Eu mostrei algumas tecnologias que a gente usa para caracterizar o ataque, e se você lembrar, uma das tecnologias é o raio-x. Era uma banqueta Luiz XV. Então, é uma banqueta que eu não posso ir lá com um estilete e fazer um mínimo furo. Eu tenho que buscar outra ferramenta. E aí, eu tenho tecnologias para controle, seja edificações aqui pouco usadas, no exterior é muito usada, com gás inerte, com CO2, com tratamento de calor, com tratamento de choque térmico, frio, calor, dependendo do tamanho da peça. Eu posso usar anóxia, por exemplo, num livro, numa pequena obra. Eu posso usar num aleijadinho, usar absorvedores de oxigênio, retirar oxigênio de uma bolha. Essa bolha não pode ser feita com qualquer plástico, é plástico especial, devidamente selado. Eu posso colocar observadores, extrair o oxigênio, deixar esse material nessa bolha por 20, 30 dias, e qualquer problema que tiver dentro dessa obra está absolutamente eliminado. Só que isso, quem determina o tipo de tecnologia, a forma de aplicação, também é a peça. Eu não vou usar tecnologia de absorvedor para tirar cupim de uma guarnição de porta, tá? Numa edificação normal, mas numa obra de aleijadinho, numa banqueta Luiz XV, certamente é um processo que eu posso utilizar, né? Nem sempre cabe a aplicação de produto químico. Eu posso usar calor, eu posso usar quente e frio. Existem diversas condições e realmente
eu tenho que analisar o que está causando o problema, a intensidade, né? E que medida eu posso levar para o controle, né? Que medida eu posso aplicar para que não cause qualquer tipo de dano ao material. Muito bacana. Pessoal, eu vou finalizar. Eu agradeço a todo mundo que mandou perguntas. O professor está aí disponível depois, se vocês quiserem ter acesso. Isso, no final da apresentação tem o meu e-mail, os telefones são do IPT, a gente está em trabalho remoto, vocês devem estar dentro dessa realidade aí também, por causa exatamente esta edição virtual do curso de verão demonstra isso, né? Então, eu estou à disposição, tirar qualquer tipo de dúvida, fornecer outros materiais para conhecimento, se vier alguma necessidade específica, eu estou à disposição, não hesite em contactar, tá? Eu agradeço realmente a oportunidade dada aí pela comissão organizadora desse curso de verão, nas pessoas de Levi e Carlos Augusto, desta oportunidade. Eu estou aberto a ajudar e certamente participar, eu vou ficar mais atento nas outras edições, porque as duas palestras que eu vi, da Alice e do Elite Omar, foram fantásticas, adorei, eu realmente trazem, certamente servem para arejar o nosso cérebro nas mais diferentes formas, mesmo que não seja a espécie que a gente usualmente faz, né? Mas as abordagens diferentes, a gente sempre aprende alguma coisa. Obrigado, estejam bem, cuide-se todos. Obrigado, professor, mais uma vez, foi maravilhosa a palestra. Obrigado. Sobre o material, pessoal, suplementar, pode deixar que nós vamos enviar no e-mail para todos o que ele comentou. E é isso, estamos finalizando aqui mais um dia de curso de verão. E tchau, tchau. Espero vocês amanhã. O link das palestras do YouTube de amanhã já foi enviado pelo e-mail. E até depois. Obrigado. Um abraço. Tchau a todos. Abraço.